dar o ensino, veio ao meu coração falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nessa noite, o interesse que Deus colocou ao meu coração é falar sobre o nosso Deus na pessoa do Espírito Santo. E, por conseguinte, o que acontecerá nas próximas terças-feiras, acredito, será tratado sobre o fruto deste Espírito quando é operado no crente, na igreja. O Espírito Santo, ele é Deus. Há uma matéria na teologia chamada paracleteologia. E a paracleteologia é o estudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus crê em seu credo, está constatado em seu credo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos em um Deus trino e uno, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa. Logicamente que quando estamos falando sobre um Deus, nós precisamos ter em nossa mente de que precisa ser um ser divino ou um ser eterno. E é se comprovado que assim como o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo não muda, o Espírito Santo também não muda, ele é imutável. O Espírito Santo foi Deus ontem, é Deus hoje e será Deus eternamente. A noção que nós temos sobre eternidade ou um ser eterno é de que este ser não tem começo, não tem meio, e também não tem fim. Nós não somos eternos. Nós somos passageiros. Por isso nós nascemos, crescemos e morremos. Mas ele não foi criado por ninguém. Ele é, desde a eternidade, e continuará sendo Deus eterno. Por isso, queridos irmãos, o Espírito Santo, sendo Deus, ele também é uma pessoa. Esta expressão Espírito Santo ou Espírito de Deus aparece ao longo de toda a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo não é revelado apenas nas páginas do Novo Testamento, desde Mateus, na concepção de Jesus no ventre da Maria, que é o Espírito que gera, até o livro do Apocalipse. O Espírito Santo não aparece apenas nas páginas do Novo Testamento, mas aparece também nas páginas do Antigo Testamento, porque ele sempre esteve trabalhando junto à Trindade. Essa expressão Espírito Santo vem do termo grego colocado no capítulo de número 14 do Evangelho que João escreveu, quando ele diz no verso de número 16: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Veja que a expressão outro é uma expressão também utilizada como uma comparação. Jesus estava dizendo aos seus discípulos para não ficarem angustiados, porque assim como Jesus é, o Espírito Santo também é. E ele diz: "Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador." A expressão consolador é paracleto no grego, que significa, logicamente, consolador, ou aquele que consola. Em algumas outras traduções, aquele que empurra.
Diga aí para o seu irmão que está do seu lado, por favor, na noite de ensino, o Espírito Santo, ele nos consola e ele nos empurra. Por isso que você não desistiu ainda, viu? O Espírito Santo está em você, graças a Deus. Amados irmãos, portanto, falando sobre o Espírito Santo que é Deus, ele também é uma pessoa. E a psicologia diz que alguém, o indivíduo, para ser uma pessoa, precisa ter pelo menos 3 características básicas. 3 características básicas. O indivíduo, para ser uma pessoa, precisa ter 3 características básicas. A primeira delas, ela precisa ter vontade. Segundo, ela precisa ter sentimento. E a terceira, ela precisa pensar. Então, alguém só é uma pessoa se ela tem vontade própria, se ela pensa e se ela sente. E o Espírito Santo, sendo Deus e uma pessoa, tem as 3 características intrínsecas nele. Ele sente, ele tem vontades e ele também pensa. O Espírito Santo, como uma pessoa tendo vontade, é revelado no capítulo de número 6 do livro do Gênesis. Versículo de número 3. O Senhor diz o seguinte: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Diz-nos o contexto, no versículo de número 1 e 2, de que os filhos de Deus olham para as filhas dos homens, e aí tem uma briga interminável, que a gente não vai entrar nisso aí. Mas eles olham e tomam as filhas dos homens para se casar. Aí é que Deus usa essa expressão aí, olha, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O que é contender é brigar. O que é contender é não estar de acordo. Ou seja, os filhos de Deus estão olhando para as filhas dos homens e desejando, quero me casar com elas, quero tomar elas para me casar. Só que quando Deus está dizendo não contenderá o meu espírito, é porque o Espírito de Deus, que tem vontade própria, queria guiar os homens, queria dirigir os passos, queria sinalizar para eles o caminho correto a seguir, e eles não estão querendo. Aí, como o Espírito Santo, que tem vontade, que quer guiar, que quer dirigir, percebe que os homens não querem ser guiados por ele, ele é um cavalheiro. Já que tu não quer seguir o meu conselho, eu vou permitir você viver a tua vontade. E aí Deus diz assim, olha, o meu espírito não vai contender mais com o homem. E Deus tirou ele da terra. E o homem agora em diante tem 120 anos como média de idade. Até esse momento os homens viviam cerca de 900 anos. Quem é o homem mais velho da Bíblia? Matusalém, muito bem. Ele tinha quantos anos? 900 e quanto? 69? Rapaz, tem gente boa de Bíblia aqui, né? Só que de 900 anos, que é uma média que eles estavam vivendo, agora Deus está reduzindo a média para 120 anos. Por quê? Porque não quiseram dar ouvidos à voz do Espírito
de Deus. Porque todas as vezes que eu e você pararmos de ouvir a vontade do Espírito de Deus sobre nós, haverá um limite sobre nossa vida. Mas quem ouve a voz do Espírito de Deus, o Espírito de Deus diz mais ou menos assim, olha, não haverá limite da minha operação sobre a tua vida. Há um texto no livro dos Atos dos Apóstolos, que acredito que o meu querido amigo pastor Alain consegue me ajudar com ele. É o texto que diz que Paulo desejava ir pregar o evangelho, mas o Espírito Santo lhe impediu e disse a ele, em uma visão, passa a Macedônia. Está onde, pastor? Lembra? Atos 16. Vamos abrir esse texto, irmãos, por favor. Atos 16, o que, pastor Alain? Lembra aí? Atos 16, 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor, olha a expressão, nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo anteriormente está desejoso em ir para uma determinada cidade e anunciar o Evangelho. Irmão, não tem problema em anunciar o Evangelho. Paulo está desejando, eu quero pregar a palavra. Aí o Espírito Santo impediu Paulo, dizendo, tu não vai. Por que eu não vou? Calma, porque de noite eu tenho uma visão preparada para você. Eu vou te revelar qual é o meu desejo. Porque se tu for para essa cidade que você está desejando ir, é vontade própria. Mas se tu for para a Macedônia, que eu estou te chamando, atravessa, eu tenho um povo para entregar na tua mão, Paulo. Atos capítulo 13, versículo de número 2. É só você virar uma página aí da sua Bíblia. Ainda estou falando sobre o Espírito Santo ter vontade própria, irmãos. E aí ele diz assim, olha o texto que Lucas escreveu. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Todo sucesso de uma missão, todo sucesso de um ministério, todo sucesso de um chamado, parte desse princípio chamado vontade do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não falou na igreja de Antioquia, nesta igreja tinha doutores, nesta igreja tinha mestres, nesta igreja tinha profetas, nesta igreja tinha apóstolos, mas ainda não tinha ninguém separado para a obra missionária. Enquanto o Espírito Santo não falava, essa igreja ficava orando. Na hora que o Espírito Santo falou, olha, eu tenho uma vontade, me aparta a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado, houve um sucesso na mensagem missionária. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sinalizando, irmão. Enquanto o Espírito Santo não sinalizar a vontade dele em nossa vida, não tome nenhuma decisão. Porque se você tomar uma decisão sem o Espírito Santo te falar, você vai bater a cara na parede, vai se frustrar, não é Deus que está te falando.
Mas se o Espírito Santo te sinalizar, te levanta, homem, te levanta, mulher, e faz o que ele te manda, te ordena, porque o sucesso da missão é garantida. Esse Espírito Santo não tem apenas vontade, irmão. E sendo uma pessoa, ele também tem pensamento. E depois a gente entra aí no sentimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta, capítulo 2, eu já falei isso aqui na escola dominical. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que é isso? É alguém que adquire o conhecimento, ou seja, o Espírito Santo é aquele que detém todo o conhecimento de Deus, ou seja, ele tem a fonte dos pensamentos. Por isso que o melhor e maior conselheiro para a vida de alguém se chama Espírito Santo. Quando não saber o que fazer, pergunte ao Espírito Santo. Quando não se saber para onde ir, qual atitude se tomar, pergunte ao Espírito Santo. Porque o que não subiu ao teu coração, o que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, o Espírito Santo, ele conhece e ele pode te revelar com a fonte da inspiração dos pensamentos de Deus para você, irmão. E como ele é uma pessoa, para a gente adiantar aqui, porque as horas vai embora rapidinho, como ele é uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimento. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. E 27 também. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja que com um sentimento, ou uma pessoa que tem sentimentos, o Espírito Santo geme de modo inexprimível. Por que isso? Porque ele faz uma intercessão.
Paulo diz assim, olha, nós não sabemos o que vamos pedir. E este pedido é na nossa fraqueza. E quando nós estamos na nossa fraqueza e não sabemos como falar, o Espírito Santo, que tem sentimento, ele sonda o nosso coração. E ele começa a gemer diante de Deus. De modo inexprimível. Sabe o que é isso? O que você não consegue expressar, o Espírito Santo faz uma leitura e ele começa a gemer nessa leitura, tornando para que Deus consiga compreender o que você está desejando. Sendo uma pessoa que tem sentimentos, o Espírito, portanto, se alegra, mas também se entristece. Quando é que o Espírito Santo se alegra? E quando é que o Espírito Santo se entristece? Quando é? Se alegra quando mesmo nós, nos erros que cometemos, nós reconhecemos o nosso erro e a nossa falha diante de Deus. E se entristece, porque mesmo quando pecamos, Ele tenta nos sinalizar do nosso erro, mas nós cometemos a prática do erro. Por isso, irmãos, há muitos de nós que estamos perdendo a nossa comunhão e a intimidade com Deus, porque entristecemos o seu Espírito. Quando falamos o que não é para falar, quando praticamos o que não é para praticar, quando entramos aonde não é para entrar, o Espírito Santo se entristece, porque Ele quer sinalizar no teu coração: não fala, não entra, não vai, não faça, não pratique, e mesmo assim você faz. E nesta noite, irmãos, de reflexão, em que a palavra de Deus precisa nos confrontar, o Senhor está falando conosco esta noite. Quantos de nós, ao invés de alegrarmos ao Espírito, reconhecendo nossa falha, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo que nós fizemos o que não era para fazer, Ele se alegrar por isso, ao invés de se alegrar, está se entristecendo conosco, irmãos. Porque nós temos a atitude para pecar, mas não temos a atitude para reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, essa noite, quebra o seu orgulho. Deremahasai Jovahamia Derevahamacaio Séria Telerio Vassai Dirimiaio Kiamaio Séria Lai. O Espírito Santo tem dificuldade de habitar em uma casa orgulhosa. Kamalai, Teremahai, Semenergi Amai, Sebeder. Sei que é culto de ensino, irmãos, mas eu sinto a graça de Deus. Oh, Sterg Fele, Maracambu Sai, Chomia. O Espírito Santo tem sentimento.
E ele é tão eterno como o Pai. Ele é tão eterno como o Filho. Quando no Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Esse texto a gente conhece ele de cor, né? Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há uma outra expressão para esse se movia aí, de uma das traduções é pairava. Tanto mover como pairar tem a mesma finalidade aí, irmãos. Olha a ação. O Deus Criador que do nada traz a existência pelo poder da sua palavra, o Filho que é o Verbo. E cada vez que ele libera a sua palavra, as coisas vão acontecendo, mas no primeiro momento em que Deus está criando o céu e a terra é sem forma e vazia. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Sabe o que é essa expressão aí no hebraico? Essa expressão aí, ela é comparada de uma galinha. Uma galinha que logo após botar os seus ovos, chega o momento de ela começar a chocar. E o que é chocar? É o período que a galinha ela se retira das demais e ela vai para aquecer os ovos, né? Nesse ato de ela chocar ou aquecer, ela precisa, com as suas plumagens, a sua pena, ficar sobre os ovos e fazer eles aquecidos. Essa expressão aí é exatamente a isso que se refere. O Espírito Santo pairando é o Espírito Santo como aquele que abraça para aquecer, e Deus indo liberando a sua palavra, falando, e as coisas acontecendo, porque o homem sem o Espírito Santo dificilmente receberá o molde da palavra de Deus, dificilmente receberá o entalho que Deus vai talhando ele pela sua palavra. Dificilmente o homem sem o Espírito vai recebendo a palavra e deixando ela penetrar, mas o homem que deixa o Espírito de Deus pairar sobre ele, Deus vai liberando a sua palavra e as coisas vão acontecendo. Deus vai liberando a sua palavra e as promessas vão se cumprindo. Deus vai liberando a sua palavra e Deus vai moldando, vai formando, vai colocando no lugar. O Senhor está dizendo para nós essa noite: deixa o Espírito Santo pairar sobre ti, deixa o Espírito Santo ficar sobre ti, deixa o Espírito Santo operar, porque quando ele operar, aí Deus vai liberando a sua palavra, vai liberando a sua palavra. Irmão, irmã, o ministério que o Espírito Santo não faz parte dele, é um ministério arruinado, é um ministério sem forma, é um ministério vazio, mas um ministério em que o Espírito Santo, ele vai lá, ele amassa, ele modela, irmãos, a Assembleia de Deus nasceu, foi com a mensagem pentecostal. O Espírito Santo veio sobre a igreja, aí aconteceu tudo. Deixa o Espírito Santo, irmão, entrar na sua família. Convida o Espírito Santo a entrar lá dentro da sua casa. Convida o Espírito Santo, dizendo para ele: vem, Espírito Santo, aqui dentro.
Esse quarto é teu, Espírito. Esta cozinha é tua, esta sala é tua, tudo aqui é teu. O Espírito Santo está falando conosco. Se você convidar ele vai entrar lá e ele vai mudar tudo que é sem forma e vazio de lá, porque ele vai preencher pelo poder que ele tem. Aleluia! Ei, amarra, sadará, camaraia. Uma das ações do Espírito Santo é essa, irmão. De dar formação. De fazer ser modelado. Aí no Antigo Testamento, ele sempre vai aparecendo. O que Davi seria se não fosse o Espírito Santo se apoderando dele? Lembra do Sansão? Como Sansão seria se não fosse o Espírito Santo se apossando dele constantemente? O resultado é aquele, né? Sansão de olho vazado, cabelo cortado, servido de palhaço para entreter os filisteus diante de Dagom. É o retrato que acontece quando o Espírito Santo vai embora da gente. Mas o Espírito Santo tinha esse papel fundamental, irmãos, no Antigo Testamento, de vir, de mostrar seu poder, de fazer uma obra gloriosa nos homens, de levá-los à vontade de Deus, de sinalizar o seu desejo, o seu desígnio, quando usava profetas, quando usava os reis. E uma das aparições em que Deus está querendo demonstrar mais ou menos para nós como é que seria esse negócio do Espírito Santo é Gênesis 25:8. De outra vez que dei estudo, eu falei bastante sobre Êxodo 25:8, perdão, irmãos. Perdão. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha só. Deus está falando para Moisés que o seu desejo é habitar no meio do povo. Lembra lá do Gênesis que nós fizemos menção lá no começo, que o Espírito contende com o homem e ele vai para o céu? Deus tira o seu Espírito dentre os homens. Agora Deus está falando para Moisés, olha, eu tenho vontade de estar no meio de vocês. Vamos em Mateus. Capítulo de número 1. O anúncio do nascimento do Messias. Versículo de número 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. João capítulo 1, Evangelho de Jesus que João escreveu. Capítulo 1. Versículo de número 14. E o Verbo
se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja que lá no período em que Deus está falando para Moisés, olha, eu quero estar no meio. Quando vocês fazerem o tabernáculo aí, eu quero estar no meio de vocês. Agora, no período dessa nova aliança que seria instaurada por Jesus, o Cristo, quando deixa a sua glória e está entre os homens, a expressão que João usa é, e habitou entre nós. A expressão que Mateus usa é, Deus conosco. O que é essa expressão aí, habitou entre nós, no grego? É a mesma ideia de tabernaculou entre nós. O que é tabernacular? Tabernacular é colocar as estacas, colocar as cordas, montar a estrutura e colocar a cortina por cima. Montar uma tenda, permitir que alguém entre. Lá no antigo, Deus está desejando estar no meio. Aqui, Deus não deseja estar no meio. Deus desce, monta uma tenda e fala assim, olha, vocês precisam entrar para essa tenda. Veja, a ação do Deus Pai, agora é a ação do Deus Filho. E como é que é a ação do Deus Espírito Santo, irmão? 1 Coríntios 3,16. Irmão, isso aí tem que ser um texto áureo para a gente, né? Pentecostal, isso aí tem que ser um texto áureo, pelo amor de Deus. Não sabeis vós que sois o templo e que o Espírito habita. Lá no antigo, Deus desejou estar no meio. Com o Filho, ele armou a tenda e falou, entra. Aqui no Espírito, o Espírito está dizendo assim, deixa eu entrar aí. Deixa eu fazer uma morada aí dentro. Essa tenda que você tem aí, deixa eu entrar nela e fazer uma morada aí dentro, para eu mudar tudo. Eita glória, Jesus. Você está aprendendo um pouco hoje sobre o Espírito Santo, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Está aprendendo um pouquinho sobre o Espírito Santo, irmão? E você está entendendo que ele tem vontade própria? Glória a Deus. Você está entendendo que ele tem pensamentos a respeito de nós? Você está entendendo que ele tem sentimento e que nós não podemos entristecê-lo? E você está entendendo também que ele está querendo te modelar, ele te deixar receber a palavra de Deus. E além disso, você está entendendo que o Espírito Santo ele está querendo fazer uma morada aí dentro de você. Pois bem, esse Espírito Santo só chegou na igreja de Atos 2, porque Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e como ele tinha dito, eu vou rogar ao Pai. O Espírito Santo, que outrora o Pai, lá naquela referência que nós demos no começo, falou, meu Espírito não vai mais contender com o homem, aí o Espírito sai. É o mesmo que Jesus está falando. Eu vou rogar ao Pai para Ele enviar agora.
Qual é o ministério do Espírito Santo? Qual é, irmão? Consolar, ele faz isso. O ministério principal dele. Qual é o ministério principal do Espírito Santo? Alguém pode responder? O Vitor está mais corajoso que os irmãos. Meu Deus. Qual é, irmãos? João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verás mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O ministério principal do Espírito Santo é convencer. Apontando para a obra redentora do Cristo no Calvário, o Espírito Santo tem por finalidade convencer os corações. Então, irmãos, o nosso papel, sabe qual é? Pregar. Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer. Há uma expressão lá no livro de Zacarias. Eu não queria falar porque eu estou estudando bem a fundo o livro de Zacarias. Deus está me dando umas mensagens lá e isso aqui fazia parte da mensagem, né? Então eu não vou poder pregar isso aqui na igreja. Porque eu vou falar agora, eu não aguento, né? Capítulo 4, versículo de número 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o contexto de Zacarias? O contexto, Zacarias é um profeta pós-exílio babilônico, ou seja, ele é levantado por Deus para profetizar quando os filhos de Judá voltaram de Babilônia para Jerusalém. Ele é um profeta que é contemporâneo de Ageu. E este Zorobabel aí que o texto está falando, é o que é filho de Sealtiel, e este Zorobabel, filho do Sealtiel, é da tribo de Judá e é da linhagem de Davi, ou seja, ele é o líder da monarquia. O outro líder que tinha era Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. O outro líder era líder religioso e esse aqui é o líder monarca. E os dois se levantaram e eles chefiavam o povo para reconstruir a casa de Deus. Aí você lembra lá que depois de um tempo se levantam os inimigos,
o povo de Deus fica enfraquecido, né, por causa da carta do rei, eles param a obra, vão trabalhar na casa deles, pegam as madeiras do templo, vai trabalhar na casa deles, pega aquilo que era de Deus, coloca para a casa deles, pega a madeira que era de Deus, leva para a casa deles, pega o instrumento que era para a casa de Deus, leva para a casa deles, pega tudo que é de Deus, está levando para a casa deles. Aí o Zorobabel está chateado. O Ageu se levanta dizendo: vocês estão pegando a madeira que é da casa de Deus, Deus vai dar sentença. Estão achando que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus vai julgar. Aí o Zorobabel se levanta, né, meio amuado. Aí daqui a pouco o Josué se levanta meio amuado, porque todo mundo está dizendo: essa casa não é nada comparada com a primeira, a glória foi embora. Aí Deus fala na boca dele: a glória vai ser maior. Só que aqui o Zorobabel queria forçar o povo, irmão, a trabalhar. Essa expressão aí, nem por força, nem por violência, não está aplicada para Zorobabel querendo simplesmente bater no povo sem causa. Não, Zorobabel queria que o povo fosse para a casa de Deus trabalhar, e o povo não queria. A força está aplicada a 3 coisas no hebraico: força bélica de exército, que ele era considerado da linhagem de Davi, era o líder monarca. Não tinha rei, mas ele era a referência de monarquia. Posses, dinheiro. Terceira força, aquilo que ele conseguia ajuntar num ajuntamento de pessoas. Sabe o que Deus estava dizendo para Zorobabel? Zorobabel, tem uma obra para ser feita, mas essa obra não pode ser contada com você querendo forçar o povo, com o exército, com o dinheiro e com o ajuntamento. Porque se você tentar fazer isso com a sua mão, rapaz, eu não estou no negócio. Aí Deus fala assim: ó, mas pelo meu espírito. Porque quando a gente não consegue convencer ninguém, a gente quer ficar forçando as pessoas. Se não é do meu jeito, eu quero forçar todo mundo a fazer. Irmão, deixa o Espírito de Deus. Porque quando a sua força não dá jeito, quando o seu dinheiro não dá jeito, quando o seu ajuntamento não dá jeito, deixa o Espírito Santo fazer o que você não faz. Você pode tentar convencer com a sua persuasão, mas nem todo mundo vai, irmãos. Mas o Espírito de Deus, quando resolve operar, ele convence quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Continue pregando a palavra, continue falando a palavra, na hora certa, o Espírito Santo vai fazer a obra dele. Não desista, não pare. Se foi difícil, não para, não vai abandonar as coisas, continua firme, falando a palavra de Deus, fiel à palavra, porque o Espírito Santo vai se encarregar de fazer uma obra na hora que Ele quiser fazer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu agradeço. Pastor Amor.